O segmento 4 desta série faz uma breve história da arquitetura dos conjuntos edificados no tempo curto, ou seja, nos últimos 200 anos, ao refletir sobre a cronologia mais recente da configuração de nossas cidades e suas implicações sociais. Para entender a sociedade de maneira mais ampla e para entender a arquitetura em particular, carece aplicar um poderoso zoom no espaço e no tempo. No espaço, ampliar o repertório, incluindo todos os tipos de lugares, populares e eruditos, para a vida cotidiana e para momentos excepcionais. E em todos os tempos, mergulhando nos milênios. Parafraseando Caetano, de perto, tudo é normal. Tendemos a naturalizar aquilo que vivemos na rotina. Do vernáculo brasileiro à arquitetura de grife, somente um olhar distanciado, historicamente informado, facultará revelar sua lógica. Não se pode fazer teoria sem história. Seriam construtos fantasiosos, sem exemplos reais que lhes deem concretude. Não se pode fazer história sem teoria. Seriam relatos banais de pessoas, eventos e lugares, sem uma reflexão que os ilumine. É preciso generalizar, desmontando mitos em torno do nosso normal e identificando o que lhe é peculiar, como observou Eric Hobsbawm. A atividade profissional dos historiadores é desmantelar mitologias, a menos que se contentem em ser os servos dos ideólogos. E história, em geral, e a história da arquitetura em particular, eu poderia acrescentar, mesmo quando generaliza com muita eficácia, e em minha opinião ela não vale muita coisa se não generaliza, sempre está atenta à dessemelhança. Nos dois trechos, Hobsbawm chama a atenção para um duplo, que Bill Hiller e Juliane Hanson denominam, inspirando-se na botânica, genótipo e fenótipo. Genótipo são os princípios abstratos, subjacentes a um número de fenômenos que os fazem membros de certo conjunto, como a língua portuguesa, que organiza palavras, frases e suas relações. Fenótipo é a manifestação concreta dessa estrutura abstrata num fenômeno real particular, como a fala, em português, que acabo de proferir. Nas línguas naturais, há palavras a distinguir as duas instâncias. Por exemplo, em português, língua e fala. Em francês, langue e parole. Em inglês, language e speech. E assim por diante. Generalizar, em arquitetura, faculta, por exemplo, aprendendo com a história, evitar genótipos de exclusão e projetar genótipos de inclusão, pois não existem, como vimos, coincidências entre arquitetura e sociedade. E a arquitetura dos lugares nunca é arbitrária. Por exemplo, o espaço de exceção é um genótipo de exclusão. E a exclusão é, historicamente e ao mesmo tempo, arquitetônica e social. Entretanto, como vimos no segmento 3, e como observam Vinícius Neto e colegas, a cidade é um palimpsesto que se realiza no tempo e que apresenta convergências e divergências, isto é,
as dessemelhanças de Hobsbawm na relação arquitetura e sociedade. A relação não é mecânica, porém instável, mutante, há que entendê-la em seu movimento. Recordando do segmento 3, onde durante a semana não tem gente, nos domingos tem. E ao contrário, onde havia uma pulsante vila de artesãos medievais, hoje é um deserto de segundas residências da elite. Os últimos 200 anos testemunham o ressurgimento de uma tensão. Cidade versus anticidade. Ambas milenares. Sim, a história se repete, e não é como farsa, na tirada sarcástica de Karl Marx. Comecemos com Robert Owen e suas comunidades fechadas e autossuficientes, nobre representante dos socialistas utópicos, como o chamou Marx, porém que não eram socialistas, tampouco utópicos. Os experimentos de Owen fracassaram e depois de ele gastar uma fortuna nos Estados Unidos da América, voltou pobre para a Inglaterra. Inspirou-se em outro reformador social que lhe antecedeu, Jeremy Bentham, e seu Panopticon, um tipo genérico de configuração, um genótipo, adequado à vigilância com um mínimo de recursos, principalmente humanos, aplicável em escolas, hospitais, asilos, fábricas, cidades, como o foi. Charles Fourier segue com seu falanstério, continuado por seu discípulo Victor Considerant e sua Torre da Ordem. A partir dela, mediante apitos, bandeiras, gritos, buzinas e, cito, como um general comanda suas tropas a partir do topo de uma colina, administrava-se rigorosamente as atividades dos internos. Eram instituições totais, como os manicômios, prisões e conventos, estudados por Erving Goffman, nas quais os sujeitos têm o seu tempo e o seu espaço precisamente controlados. Socialismo? Na metade do século XIX, é a vez de essa lógica ser levada à cidade, com Haussmann e seus bulevares. A relação com o Panopticon de Bentham é evidente. Até 1970, o lugar era chamado Praça da Estrela, rebatizada Praça Charles de Gaulle, em homenagem ao ex-presidente francês. Haussmann ampliou para 12, eram 5, o número de avenidas convergindo para a praça, que funciona em 2 sentidos. Intensifica a presença simbólica do Arco do Triunfo na cidade, visto de uma quantidade muito maior de pontos, ao mesmo tempo que, ao contrário, aumenta o controle visual do espaço nos arredores a partir dele, o efeito panóptico. Todavia, a genealogia é também a das cidades renascentistas como Palma Nova, de Vincenzo Scamozzi, desenhada explicitamente para facilitar o movimento das tropas entre as portas da muralha e o centro da cidade. Scamozzi foi um discípulo e herdeiro intelectual de Andrea Palladio, o grande arquiteto italiano, e se inspirou, por sua vez, na cidade de Sforzinda, projeto não executado de mais de um século antes, proposto por Filaretti. Esta é a Paris de hoje, e notem a amplitude das cirurgias urbanas de Haussmann na mesma escala. Os bulevares haussmannianos em traços mais fortes. A lógica é multifacetada. Economia,
fácil deslocamento das mercadorias entre locais de produção e locais de consumo. Higiene, ampliação dos espaços abertos e lançamento de rede de esgotos para combater recorrentes epidemias. Estilo de vida. Na ironia de Bill Hillier, cito, havia pouca avenida para muita burguesia. Movimento de tropas. A largura das avenidas para facultar 2 fileiras paralelas de canhões. Destruição de configurações populares. Muitas áreas transformadas eram bairros de tradicionais sublevações. Carecia rasgar esses tumores sociais. Todavia, como frequentemente acontece, houve efeitos colaterais impensados. A apropriação pública das calçadas e a proliferação dos famosos cafés parisienses derramando-se pelos passeios. Este era o quartel-general dos existencialistas franceses, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus e de outros como Michel Foucault. Do outro lado do Canal da Mancha, a habitação social inglesa de fins do século XIX ilustra a erosão do espaço público, agora definido por muros cegos e transições indiretas entre público e privado. A cidade-jardim de Ebenezer Howard segue neste declínio. O horror ao grande, denso, contínuo e variado traduz-se em pequenos núcleos separados por grandes superfícies de espaço verde, baixa densidade, zoneamento especializado de uso do solo, com os edifícios institucionais isolados, ou seja, cada coisa no seu lugar. E em 1925, Le Corbusier queria botar abaixo o centro de Paris, de novo. Oferece outra vertente, agora em alta densidade, mediante grandes torres, porém isoladas, que não configuram, mais uma vez, lugares públicos. O que sobra é um espaço indefinido, apenas locos para o movimento de veículos ou para a insolação e ventilação. Pois vamos lembrar sua ojeriza ao uso do espaço público na famosa observação do livro Por uma Arquitetura. Os cafés, os lugares de repouso, etc., não seriam mais esse mofo que corrói os passeios. Seriam transferidos para os terraços dos telhados. E assim termina o livro. Arquitetura ou revolução? Podemos evitar a revolução. O velho Corbu não pecava pela ambiguidade. Eis a cidade de Le Corbusier. Cidade? Entretanto, nunca conseguiu construir uma, mas realizou 5 das células tipo que imaginou para elas, suas unités d'habitation, grandes prédios residenciais com serviços na cobertura e um andar comercial nos pavimentos intermediários, lá pelo 8º piso, que, claro, nunca aconteceu, seu espaço tendo sido transformado em novos apartamentos, depósitos, espaços administrativos, etc. Mas, sim, Le Corbusier se envolveu no projeto de uma cidade nova, Chandigarh, na Índia, a partir de 1951. Queria construir suas unités nos setores habitacionais, mas os colegas indianos não concordaram. Sobrou o princípio moderno da rigorosa hierarquia viária numa macromalha, formando setores de cerca de 800 por 1.300 metros. As avenidas são praticamente idênticas entre si, e as casas, voltadas para ruas internas, dão os fundos para os principais eixos da malha viária.
Veremos como o esquema se repetirá 20 anos depois em Milton Keynes, no Reino Unido, e quase 40 anos depois em Palmas, a nova capital do estado brasileiro do Tocantins. Esta é a visão desoladora do fundo das casas a partir das avenidas, suas paredes cegas. E este é o interior de uma área residencial típica, de baixa altura e baixa densidade. Le Corbusier desligou-se do projeto dessas áreas a cargo de outros arquitetos. Le Corbusier ficou somente com o projeto do Capitólio e seus edifícios excepcionais. O projeto de Rino Leve para Brasília, de 1957, revelará ainda a forte influência de Le Corbusier no modernismo brasileiro. Enormes torres, de quase 300 metros de altura, perdidas em meio ao verde, que vale contrastar com o projeto de Lúcio Costa. Apesar da grande generosidade de áreas verdes, é outra coisa. E vamos medir os dois com nossa régua, apresentada no segmento 3? É bom caracterizar sua monumentalidade. Vejam a pirâmide de Quéops, 146 metros de altura e 230 metros de lado na base, agora posicionada na mesma escala no projeto de Rino Leve. Desta feita, é ela que fica nanica. As torres de Leve medindo mais de 2 vezes a altura da pirâmide. E agora, novamente na mesma escala, entre 2 superquadras de Lúcio Costa. De novo, aqui quem ficam nanicos são os prédios residenciais, medindo 0,14 da altura da pirâmide de Quéops. Uma coisa é isto, uma unité d'habitation de Le Corbusier, cerca de 16 pavimentos, outra é isto, menos da metade. Mas a altura dos prédios talvez não venha da intenção, ou pelo menos não só, de facultar, cito, as crianças brincarem à vontade no chão ao alcance do chamado das mães. Famosa observação de Mestre Lúcio. Quiçá, não por acaso, a altura dos edifícios é a altura das partes mais antigas das cidades da Europa, onde ele passou grande parte de sua infância e adolescência, em torno de 6 a 8 pavimentos, como Paris, Copenhague, Barcelona, Estocolmo. E como não acredito em coincidências, gosto mais desta hipótese. Os anos 1950, e particularmente os 1960, testemunham o rompimento do consenso moderno na profissão, para dizer o mínimo. No livro de Gordon Cullen, de 1961, notem a ironia do senhor na capa a desenhar uma cidade tradicional nas calçadas do espaço de uma típica cidade-jardim inglesa. Jane Jacobs, no seu clássico, também de 1961, Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, centra fogo nos conjuntos habitacionais modernos e faz o elogio da cidade não moderna
mediante a etnografia de Greenwich Village, em Manhattan, Nova York. Um ano antes, em 1960, Kevin Lynch já havia lançado A Imagem da Cidade, que implicitamente faz a crítica do espaço moderno pouco informativo. Mas, para fazer justiça, temos que retroagir a Camilo City, no final do século XIX, em 1889, quando analisa, já então, a falta de definição dos espaços públicos dos novos bulevares em A Construção da Cidade segundo seus princípios artísticos. A crítica vem paralela à valorização da arquitetura anônima, como o fez Bernard Rudovsky, em 1964, numa exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York, cuja matéria do catálogo foi depois publicada num clássico, Arquitetura sem Arquitetos. Pequena Introdução à Arquitetura sem Pedigree, de 1969. Também em 1969 é Vilas sob o Sol, Arquitetura Comunitária Mediterrânea, cuja tradução para o espanhol tem o infeliz e sintomático título de Antes da Arquitetura, infiel ao original, e como se o fenômeno tratado não fosse a arquitetura. Amos Rapoport publica, ainda em 1969, Forma da Casa e Cultura, uma abordagem etnográfica de vasta evidência no espaço e no tempo do ambiente doméstico anônimo. Em 1977, pela chamada Escola de Versalhes, Jean Castex e colegas publicam Formas Urbanas, do quarteirão ao bloco, no qual traçam a dissolução do quarteirão urbano desde finais do século XIX até o urbanismo de Le Corbusier e suas unités d'habitation, quando, em suas ácidas palavras, de Castex e colegas, o corredor vira rua e a rua vira corredor, referindo à proposta das ruas comerciais nos pavimentos intermediários dos blocos residenciais de Le Corbusier e as ruas no chão como simples corredores para o fluxo veicular. No ano seguinte, 1978, Stanford Anderson organiza o clássico Sobre Ruas, em que há uma análise morfológico-histórica pormenorizada do genótipo rua, minhas palavras. Seu próprio capítulo sobre savana, nos Estados Unidos da América, é antológico ao mostrar as permanências, adaptações e transformações, ou seja, a resiliência, da malha viária da cidade por quase 300 anos, desde 1733. A variação no desenho das praças, ruas, passeios, quadras e lotes, assim como sua posição, mais ou menos centrais, ao conjunto, favoreceu uma correlata e diversa distribuição de usos na cidade. Além da bela margem do rio. Aqui, do lado de baixo do Equador, a valorização do habitat popular já acontecia no início dos anos 1960, no trabalho de Cajueiro Seco, em Jaboatão, Pernambuco, com a racionalização da arquitetura em Taipa, coordenado por Acácio Gil Borsoi. Orgulho-me em ter participado nele enquanto estudante de arquitetura. E, no Rio de Janeiro, com o trabalho pioneiro de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, a partir de 1964, na urbanização de favelas, na contramão da tendência dominante de transferência dos pobres para conjuntos habitacionais distantes, ontem como hoje.
O uso dos espaços públicos no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, foi outro estudo coordenado por Carlos Nelson, agora no IBAM, em 1980, publicado depois no livro Quando a Rua Vira Casa, de 1985. Muitos outros títulos constituem esta fortuna crítica, no espírito de respeito a qualquer produção cultural do lugar, desfazendo distinções entre arquitetura e construção, e superando proposições de mestres como Lúcio Costa, para quem arquitetura é igual a construção mais beleza, ou como outros formulam, arquitetura é igual a construção esteticamente qualificada, ou Bill Hiller, para quem a arquitetura é igual a construção mais pensamento reflexivo. Em vez disso, assumo que todo e qualquer lugar é legítimo objeto de nossa atenção como arquitetura. Afeta o nosso corpo e a nossa mente em 8 aspectos, como vimos no segmento 1. Se sua qualidade é boa ou ruim, em qualquer aspecto, são outros 500. Assim, arquitetura feia não é uma contradição em termos. Ela pode ter um desempenho estético, como outros desempenhos, entre, digamos, péssimo e ótimo. De substantivo concreto, a arquitetura passa a substantivo abstrato, conjunto de propriedades, estrutura, configuração, como em arquitetura da célula, arquitetura do cérebro, arquitetura do computador, arquitetura dos prédios, conjuntos edificados e sítios naturais. A expressão "isso não é arquitetura" não faz sentido. As perguntas certas são: que tal a arquitetura deste lugar? Boa? Ruim? Mais ou menos? E em que aspecto? Depois do pequeno interregno teórico, retomo nosso passeio. Apesar de toda esta reflexão, a inércia na ideologia da profissão é forte e o paradigma moderno segue em Milton Keynes, Reino Unido, 1970. Notem a desolação deste espaço público. Muros cegos de novo. Autodeclarada prioritariamente visando ao carro, a cidade é formada por uma malha aproximada de 1 por 1 quilômetro, cujo conjunto de prédios é separado do entorno por áreas verdes. Numa situação típica como esta, mesmo em áreas muito centrais. As unidades de vizinhança são introvertidas, e o que se vê é isto. Bill Hiller tem uma tirada irônica sobre Milton Keynes. Você vem na estrada, vê uma placa "Aqui começa Milton Keynes", segue e segue, mato de um lado, mato do outro, e segue, daí surge outra placa "Aqui termina Milton Keynes". E você atravessou a cidade ao meio. Palmas, capital do Tocantins, Brasil, tem pontos comuns com Milton Keynes, também uma macromalha viária, porém agora ortogonal de 700 metros de lado, não ondulada, de 1 quilômetro de lado como na cidade inglesa. E de Brasília, ela não traz suas qualidades, mas seus problemas, como o rodoviarismo, a importância do carro e os imensos espaços abertos, ao que se somam quadras introvertidas. De novo, notem os lotes abrindo para o interior da quadra, não para as avenidas da macromalha.
num esquema praticamente idêntico ao de Chandigarh, de 40 anos antes. A vista aérea mostra uma quadra típica, as casas abrindo para ruas internas e dando as costas para as avenidas. A vista do chão exibe as intermináveis paredes cegas. Conta-se uma historinha. Um senhor vem a Palmas de uma pequena cidade do interior, dirigindo seu carro, tendo ao lado seu filho pequeno, que olha para um lado, olha para o outro, extremamente intrigado, aqueles muros intermináveis de ambos os lados, até que pergunta: Pai, por que é que aqui tem tanto cemitério? E, no entanto, a hegemonia do modernismo está mais no saber profissional que no fazer da cidade real. O Copacabana Palace, de 1923, e sua relação amigável com o espaço público é praticamente contemporâneo dos delírios do Le Corbusier, do Plan Voisin, de 1925, mas vai na contramão dele e anuncia a fisionomia atual de Copacabana, de forte identidade, que se configura a partir dos códigos urbanísticos influenciados por Alfred Agache em 1930. Pouco a pouco, se consolida uma grande vitalidade urbana, caracterizada por enorme variedade tipológica edilícia, alta densidade, diversidade social e múltiplas atividades do bairro, muito apreciada por habitantes e visitantes. As influências modernas se fazem sentir mais na forma de enclaves, nos campi universitários, como o da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife, de 1948, ou da Ilha do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1949, e radicalizadas num isolamento muito mais forte com o entorno e na configuração de edifícios soltos numa cidade administrativa de Belo Horizonte, inaugurada em 2010, ou em centros culturais, como o de Goiânia, de 2006. Paralelamente, os condomínios fechados são o novo padrão de expansão urbana para todas as classes de renda, pelo menos no caso de Brasília. Este é o mapa somente com os eixos urbanos da capital, sem restrição de acesso, ou seja, os eixos viários fora dos condomínios. E estes são somente os eixos internos, ou seja, com restrição de acesso, que já somam 52% do total. Nesta imagem, agora com os dois tipos. Vejam de novo. Eixos irrestritos, os eixos restritos e os eixos totais. Na cidade antes conhecida por barreiras suaves, como vazios e distâncias, agora proliferam barreiras duras, como muros e guaridas. Um genótipo de exclusão já é predominante em Brasília. Em baixa ou alta densidade, a capital futurista deve ter deixado para trás a cidade de muros paulistana, tendência que Teresa Caldeira identificou em São Paulo há 20 anos. E quem sabe um dia haverá imaginação para combinar barreiras suaves,
vazios ou distâncias, com barreiras duras, obstáculos, como neste conjunto em Copenhague, Dinamarca. Condomínios fechados, o espaço externo definido por altas cercas vivas que invisibilizam as casas. Como será caminhar neste labirinto por entre paredes verdes côncavas? De uma forma ou de outra, nas palavras dos colegas Gunther Kohlsdorf e Maria-Elaine Kohlsdorf, do nosso grupo de pesquisa, em vez de optarmos por uma arquitetura gentil, embarcamos majoritariamente numa arquitetura hostil, na qual o espaço é privatizado ou é desqualificado, definido por infindas barreiras cegas, escondendo acessos e eliminando a transparência visual para o interior dos lotes. Não tendo sido socialistas, os reformadores sociais do século XIX tampouco foram utópicos. Ao contrário, lançaram as sementes da distopia anti-urbana, que segue corroendo cidades planeta afora. Mas a cidade resiste. Até quando?